Olá, leitores do Carros. Hoje estamos com algo realmente especial e bruto e gigantesco, como vocês podem ver. É o Mercedes AMG G63. É um Jeep realmente diferenciado, eu diria que é o mais extremo para essa proposta utilitária, né? Porque no caso ele leva os mesmos componentes da divisão AMG, no caso um motor V8 biturbo de 585 cavalos e 89 kg de torque, aliado com câmbio automático de 9 marchas. A gente vai falar um pouco mais de detalhes para vocês depois, mas eu acho que só de vocês observarem o que temos aqui, de fato, eu acho que eu não preciso nem dizer muita coisa, né? Então, bora conferir mais detalhes? Por R$1.900.000, o que a gente leva? Basicamente, como a gente já tinha dito, toda essa robustez. No caso, a gente começa aqui falando para vocês desse logo bem grande, todo escurecido aqui na parte do centro. Essas aletas aqui bem demarcadas na grade, no caso, são visuais sempre muito quadrados, né? A gente tem também aqui o emblema AMG. Atrás aqui um grande radiador, né? Que realmente precisa resfriar com muita eficácia. E ainda mais porque esse carro ele é para também ser usado no off-road, onde você não tem muito vento, porque você anda em velocidades mais baixas. Você não tem muito vento para refrigerar, então tem que ter uma otimização muito grande de refrigeração, né? Mas a gente está falando de visual, então a gente vai continuar falando aqui primeiro dos faróis aqui, né? No caso ele tem essa moldura aqui Angel Eyes, né? De LED, com esse refletor ao centro. Aqui na parte de baixo a gente vê também mais uma vez a robustez do para-choque e desse complemento visual do carro. No caso a gente tem as setas posicionadas bem aqui na parte de cima. Temos também vários frisos aqui ao longo da lateral. No caso eles percorrem ali toda essa extensão. A gente tem também, né, aqui a parte que eu acho bem interessante mostrar para vocês, a parte de abertura muito raiz aqui, é um botão que você abre, os barulhos também são interessantes, então é realmente tudo muito rústico nesse carro. Mas a gente ainda não acabou de falar aqui também das rodas de 22 polegadas, ela tem esse visual bem fechado, me lembra inclusive as Mercedes dos anos 2000, final dos anos 90, aquelas CL600, né, aquelas rodas bem fechadas, mas com esse visual estrelado. Aqui a gente nota, né, o logo V8 biturbo, que no caso eu já tinha adiantado para vocês da motorização. Temos também soleira aqui na parte de baixo, ela é funcional, você pode pisar nela. A gente vê as dobradiças das portas aqui à mostra, então isso também é uma coisa bem interessante. O visual, mais uma vez, bem aquadradado aqui da área envidraçada. E o que é mais legal aqui da parte lateral é que nas duas laterais, né, nos dois lados, a gente tem duas ponteiras para cada lado. Então são 4 ponteiras no total saindo bem aqui. Isso vocês vão ver depois na parte de dirigibilidade, como o ronco ele acaba se projetando de forma muito mais proeminente aqui para a parte de dentro, porque você está realmente com os ouvidos do lado da saída de escapamento. Isso daí é impagável na minha opinião. E no fim acaba sendo até mais intuitivo você ter saídas assim. Eu diria que eles aqui só apenas se permitiram fazer isso, porque como a gente tem um motor de 8 cilindros, você tem duas bancadas de cilindros aqui, 4 de cada lado, e no caso você tem um coletor que sai diretamente aqui e o outro que sai do outro lado, já que as bancadas são uma de cada lado. Então a gente tem aqui, na verdade, apenas um respeito ao posicionamento natural dos cilindros, e aí a gente acaba com essa, inclusive com esse visual, com essa acústica que vocês vão ver lá depois no interior, muito aprimorada. E eu aqui na parte de trás, eu mais me pareço talvez um pigmeu ou algum ser muito pequeno, porque de fato esse carro aqui tem mais de 2 metros de altura, e esse visual mais uma vez aquadradado, que vocês podem observar. E esse step aqui também é tudo muito destaque pra gente analisar, né? No caso, ele é um step com esse metal aqui, né? Então ele é todo revestido de forma robusta. A gente tem também esse detalhe em black piano. Quando a gente vai abrir aqui a parte das malas, que tem essa abertura dessa forma, inclusive com amortecimento, temos revestimento aqui na parte de trás com costuras losangulares. A gente tem também aqui a parte da cobertura superior e aqui a gente nota o espaço traseiro. Então realmente é um espaço generoso, e só pelo fato da traseira ser toda quadrada e bem alta, você pode acomodar muito facilmente qualquer objeto aqui de qualquer dimensão. Mas lá no interior a gente também vai mostrar para vocês essa otimização de espaço também. E aqui, antes de mais nada, a gente mostra também para vocês o desenho da lanterna traseira. Ele é um retângulo aqui mais estreito, mas também dá esse complemento bem interessante para a parte aqui visual, toda aquadradada. A gente também não falou aqui das saídas de ar aqui traseiras. E também tem ali uma parte da própria bola de engate, que também já vem de série no carro, acoplada ao chassi. E também vale lembrar, esse carro é feito sobre chassi para realmente aguentar toda essa proposta utilitária de uso para o trabalho, uso off-road e tudo mais que você quiser botar esse carro para encarar. E outro detalhe de todo carro alemão que eu acho um charme, mas também é algo extremamente funcional, é o kit de primeiros socorros que vem em todos os carros. Então aqui você tem materiais
simples, né? Assim, para início de cuidados médicos, como gás e... né? A gente até pode abrir aqui assim para vocês verem. A gente tem gás e tem aqui alguns manuais de instrução. De repente tem aqui tesoura, né? Tem fita adesiva aqui. Enfim, são coisas que se você acabar se envolvendo em algum acidente, ou seja você ou você expuser alguém a um acidente, você acaba tendo condições, antes do resgate chegar, de estancar qualquer urgência, né? Ou, enfim, lidar com qualquer ferimento mais inicial, pelo menos. E agora a gente vai mostrar o coração da fera para vocês. No caso, ele tem aquela filosofia One Man, One Engine, onde você tem sempre um engenheiro para cuidar de cada motor que sai ali da linha de produção. No caso, esse motor aqui foi fechado, né, finalizado por Rafael Birjar, um engenheiro da AMG, lá na Alemanha. E como vocês podem observar, o motor bem aqui, no caso a gente já tinha adiantado para vocês a potência ali, mas ele faz de 0 a 100 em 4,5 segundos, apesar desse porte, desse tamanho tão grande, né? Então é muito desempenho realmente, a entrega, né, útil de potência e torque ao longo das faixas de rotação é muito impressionante. E a gente nota também ali a presença, por exemplo, de uma barra de rigidez aqui superior. Temos também outras nas partes inferiores, né? E isso deixa realmente o carro com essa característica bem robusta. E agora no interior da G63, mas antes a gente vai falar sobre essa ponteira que fica posicionada bem aqui na saída. Então, antes de tudo, para quem vier sentado na parte traseira, seja aqui no lado do motorista ou no do passageiro, tem que tomar cuidado para não pôr a batata da perna aqui, senão vira frango frito. Mas agora bora lá para as impressões aqui. Como vocês podem perceber, de fato a gente tem aqui um carro de luxo dentro de um carro tão rústico, tão tradicional dentro da marca, né? No caso, a classe G, ela vem de veículos militares, né? E quem diria que a gente teria um interior desse hoje em dia. Como vocês podem ver ali, tem até a questão da iluminação interna, acabamento de couro premium, né, com esses padrões losangulares, tem bastante fibra de carbono presente também, plástico que imita aço escovado aqui para a parte de acabamento, essas turbinas estilo turbinas de avião, e essas teclas aqui também para controle de ar-condicionado no caso. E o que é bem interessante, né, em poucos carros a gente observa isso, esse reloginho aqui analógico de centro é nada mais nada menos da IWC, uma renomadíssima marca de luxo de relógios, padrão Omega, que são os relógios ali do James Bond, no caso, por exemplo, né? E aqui a gente nota também o console de fibra de carbono com essa manoplinha fixa aqui para controle, com retorno tátil, né? Inclusive para a central multimídia que fica bem aqui. E no caso a gente também tem o cluster digital multifuncional. Você pode mudar a interface dele tanto aqui na parte do meio quanto na parte da direita ao gosto do freguês. Você pode, no caso aqui eu deixei uma tela de desempenho, né, de performance, que são as funções AMG, para mostrar a pressão de turbina. Se você der um scrollzinho aqui, né, no caso aqui no caso do sensor aqui, você pode ver outras funções também, né, no caso de quantos cavalos e quilos de torque você está usando, força G, enfim, e muito mais. Inclusive aqui tempos de volta, né? É um carro voltado realmente a alto desempenho. E o volante, além dele ser bem bonito, ele também tem essa rodinha para você selecionar o modo de condução. No caso agora a gente está no modo conforto. Você pode colocar no modo Sport ou Super Sport. Inclusive no modo Super Sport ele automaticamente muda o som do escapamento. Aqui no caso também a gente pode ver que ele enrijece a suspensão, muda o controle dinâmico de injeção eletrônica do motor. Isso fica tudo descrito aqui na tela. Só que você pode fazer os ajustes individuais também. No caso aqui, selecionando a saída de escape mais agressiva, aqui os controles de tração e estabilidade, questão da suspensão, e inclusive modos manuais de trocas que você pode executar aqui, né? E no caso é bem interessante esse modo, porque mesmo quando você chega em rotações perto do corte, ele não intervém, ele deixa cortar giro, e você é quem está no controle 100%. E aqui a gente chega no banco de trás. No caso a gente tem controle de ar-condicionado com duas saídas, também com estilo turbinas de avião. O túnel central ele é levemente elevado, não é muito alto, só que você pode acomodar os pés tranquilamente dessa forma, e ainda vai sobrar um espaço aqui interessante para as laterais. Então, além de sobrar espaço aqui para as laterais, se você é ocupante atrás de você mesmo, eu no caso meço 1,72 e esse banco está regulado para mim, ainda me sobra um espaço também tranquilo. E a inclinação dos bancos traseiros também é interessante. Eles são um pouco mais deitados assim, então dá para você viajar confortavelmente. Vale lembrar que a gente também tem aquecedor de banco aqui na parte traseira. Lá na frente a gente tem tanto aquecedor quanto resfriamento para os dois bancos aqui. Inclusive temos massagem para os dois bancos aqui da frente, com 5 modos de massagem que
que variam ali entre pedras quentes, ou um outro modo mais relaxante, ou um modo mais energético. Tem algumas descrições ali na multimídia que você pode escolher dos jeitos que você quer aí curtir, né? E outro modo também é que ele tem um controle ativo de lombar. Então, no caso, se você está fazendo manobras ou curvas, você tem para os dois bancos dianteiros uma compensação lateral com bolsas de ar para você conseguir mais estabilidade no seu corpo. Então, não bastassem essas abas aqui que já são bem generosas, esse banco aqui que dá bastante firmeza, ele tem esse recurso também para ajudar em curvas, até porque o carro também ele tende a ter uma inclinaçãozinha um pouco maior por conta da altura dele, né, e peso e tudo mais. Que nem a gente tinha falado para vocês, o carro também tem vários controles de diferencial que são bem úteis para uso off-road. Então a gente pode comandar eles aqui no meio e o carro vira realmente um monstro. Você tem vários casos aí de, normalmente são sheiks árabes, né, subindo dunas de areia e fazendo miséria com esse carro. É um carro realmente robusto e muito valente. E não é só o relógio da EWC, mas como luxo nunca é demais, a gente tem sistema de som premium da Burmeister. Realmente a gente tem muita qualidade acústica, é um som muito apurado, com muita potência, e ele tem aquele equilíbrio certo de graves para músicas com mais batida, por exemplo. Realmente você tem uma experiência muito requintada aqui dentro do G63. No mais, a gente nota aqui a presença de teto solar. Todo o revestimento aqui do teto, né, é em couro alcântara, e a gente praticamente não tem áreas de plástico presentes nas superfícies. Então até a alça aqui de segurar, no caso ela tem revestimento de couro. A gente tem também isso presente em toda a parte lateral aqui, na parte de baixo. É um carro realmente acabado. Eu diria que ele tem um nível de requinte ali similar às classe E para cima, se a gente fosse falar de sedãs, né? De repente até uma classe S, por exemplo. A central multimídia não é touchscreen, então você pode comandar ela aqui nesse lado direito do volante com a parte do sensor. E aí você pode, enfim, clicar em qualquer função que você quiser. Se você clica em veículo, você consegue, por exemplo, acessar as funções de banco, climatização. Aqui, essa parte dos bancos, onde eu falei que tem as massagens, né? Então a gente tem aqui o banco dinâmico também, que é aquilo que eu falei da lombar. Então quando a gente clica em massagem, tem aqui os modos de massagem, tanto para passageiro quanto para motorista. Isso pode ser regulado individualmente. E aqui outras telas, como por exemplo a parte de consumo, que não é o forte desse carro, né? Ele realmente, olha ali, é que a gente tá parado há um tempo e o carro tá ligado. Por incrível que pareça, o carro tá ligado, porque ele tem um isolamento acústico muito bom, apesar desse motor tão grande. E aí, obviamente, as médias pioram bastante, como vocês podem ver aqui, 1.9 por litro. Não é exatamente uma referência de eficiência energética. E agora, ao volante do G63, a gente vai passar aquelas características tão interessantes que a gente falou lá no exterior. Começando aqui primeiro, obviamente, pela posição ao dirigir. Você está realmente posicionado num utilitário. Isso daí é inegável. A única coisa que você sente de diferença é que aonde você põe a mão aqui é material nobre, material sensível ao toque, se não é couro perfurado, fibra de carbono. Aqui a parte de telas que estão aqui bem na sua frente, senão de resto você está realmente num utilitário. E também tem uma exceção que é a mais interessante, é essa daqui, ó, que realmente caracteriza esse carro como um super utilitário, né? Diferenciando ele, por exemplo, de Willys, de, sei lá, Bandeirante, esse tipo de carro que também é uma categoria similar. E dinamicamente, além da robustez, a gente nota que ele é um carro bem estável. Então, independentemente de se você está acelerando em curvas, ele até pode ter aquela inclinação, que eu acho também bem interessante, eu acho divertida. Ele está sempre na mão, sempre realmente no controle, independentemente do cenário. E aqui no caso a gente também tem um raio de giro que ele é um intermediário, eu diria, entre um carro convencional e um utilitário. E outro ponto que você pode escolher também trocas manuais aqui atrás do volante, que é o que eu estou fazendo agora. Inclusive em reduções você consegue ouvir até alguns tiros no escapamento, que é bem interessante. No mais, ele não deixa de ser também confortável quando você está andando devagar. Lógico, ele pula um pouquinho, né? Ele realmente tem essa característica, mas você não está num carro desconfortável, né? Não é assim que a gente se sente aqui dentro. No mais, a gente vê até todos os limites do carro também aqui no campo de visão. É um para-brisa aqui bem chapado, a gente vê final de capô aqui, vê ali onde a gente falou que tem as setas. No caso, olhando aqui para os espelhos retrovisores, a gente olha o step aparecendo ali.
E apesar do tamanho grande, ele é um carro que você consegue usar com, eu diria, facilidade. Os buracos da cidade são praticamente irrelevantes para ele, então isso daí permite um uso urbano tranquilo. Inclusive, se você quiser colocar ele na lama, você consegue, só que eu diria que você teria talvez um pouco de dó. No caso, eu teria, porque é um carro muito sofisticado para isso. E é isso aí, pessoal, fim dos testes com o nosso Mercedes G63. Agora ele já está devidamente estacionado aqui para guardarmos aqui a fera verde. Vocês vão poder conferir mais detalhes desse carro, tanto de impressões do dirigir, quanto de especificações técnicas, na editoria de carros do UOL, onde inclusive esse vídeo estará inserido. Então, como sempre, não deixe de acompanhar a gente e muitíssimo obrigado pela atenção. Fortíssimo abraço, galera! UOL.